Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, professor de matemática aqui do pré-concurso Roberto Quintino. E nós vamos dar sequência aí na nossa parte de geometria plana, beleza? Antes de começar aí a falar um pouquinho a respeito do teorema de Pitágoras, eu vou resolver mais uma questão aqui envolvendo aí os triângulos, beleza? Pessoal, olha essa questão aqui, o que ela está falando. Num terreno retangular com 80 metros de comprimento e 60 metros de largura, beleza? 80 metros de comprimento e 60 metros de largura. Duas áreas triangulares foram demarcadas para o plantio de árvores, como mostra a figura. Então, nós temos aqui essas duas áreas retangulares. Tranquilo? O comprimento de um dos lados de cada triângulo é 20. Aqui. A área da parte restante do terreno em metros quadrados é... Então, é o seguinte, pessoal. Nós temos aí e de comprimento, né? Esse comprimento total aqui é 80 metros, beleza? Que é comprimento aí dessa parte retangular. E a largura aqui, né? É 60 metros, beleza? Qual que é a área desse retângulo toda? Pessoal, a área do retângulo é o comprimento vezes a largura, né? Base vezes a altura. Ou multiplicar aí os lados que são adjacentes, que estão um do lado do outro. Então, a área desse retângulo aí é 60 vezes 80. Pessoal, 6 vezes 8 aqui, ó, dá 48. Nós temos mais dois zeros aí, então acrescenta os dois zeros, 4.800 metros quadrados. A questão quer apenas essa área aqui, beleza? Se eu pegar a área completa e retirar a área dos triângulos, eu fico com essa área que me interessa. Então, eu vou calcular a área dos triângulos e depois fazer a subtração, beleza? Então, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Nesse primeiro triângulo aqui, nós temos que a base mede 80, então a área vai ser 80, vezes a altura, que é 20, sobre 2. Pessoal, 20 dividido por 2 aqui dá 10. E 80 vezes 10 dá 800 metros quadrados. Isso aqui é a área de um dos triângulos. Temos que calcular a área do outro. A área desse outro aqui que eu estou passando o pincel azul é a base que mede 60, beleza? Vezes a altura aí, que é 20, sobre 2. Simplifica aqui, vai ficar 10 e 60 vezes 10, 600 metros quadrados. Espera aí que eu estava escondendo, beleza? 600 metros quadrados. Ou seja, somando as duas áreas aí, nós temos aí 800 com mais 600, 1.400 metros quadrados. Como eu quero a área restante, é só fazer a subtração, beleza? 4.800 menos 1.400, o resultado é 3.400 metros quadrados. Alternativa letra C, beleza? Então, vamos aqui, onde nós vamos falar aqui um pouco do Teorema de Pitágoras. Pessoal, Teorema de Pitágoras é sempre aplicado em um triângulo retângulo. Tem que ter esse ângulo de 90 graus aqui para a gente conseguir aplicar, beleza? Um triângulo nós temos aí três ângulos, um vai ser o ângulo reto e outros dois ângulos. E nós temos aí os três lados A, B e C. Tranquilo? O que diz o Teorema de Pitágoras? Que se eu pegar o meu A e elevar ao quadrado, tem que ser igual à soma dos outros dois lados elevados ao quadrado, beleza? Ou seja, eu vou pegar o A, elevar ao quadrado, tem que ser igual ao B ao quadrado, mais o C ao quadrado, beleza? A, B e C, eles têm nomes. O A nós chamamos de hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, ou o que está oposto ao meu ângulo reto. E os outros dois eu chamo aí de catetos. Tranquilo? Cateto e cateto. Beleza? Então, a hipotenusa, que é o maior lado, ou o que está oposto ao ângulo reto. B e C são os nossos catetos aí. Tranquilo? Então, vamos para algumas questões aqui. Aqui eu deixei para vocês alguns números pitagóricos, que às vezes pode ajudar a gente a ganhar um tempinho. O que significa isso aqui? Significa que se eu tiver um triângulo retângulo, certo? Se eu tenho um triângulo retângulo e eu verifiquei que um dos catetos mede 3 e o outro mede 4, a hipotenusa vai ser 5, certo? Então, nós temos aí 3, 4 e 5. Se eu identifiquei
que a hipotenusa mede 13, um dos catetos mede 12, o outro vai medir 5, beleza? Então, nós temos essa sequência. Às vezes, a gente pode encontrar uns números assim na prova e, se a gente lembrar disso, talvez poupe um tempo aí para a gente não precisar fazer as contas, beleza? Então, vamos aqui para o nosso exemplo 1, que diz o seguinte: de acordo com os dados apresentados no desenho, a altura do mastro da bandeira é... Então, gente, triângulo retângulo, eu tenho a minha hipotenusa e eu tenho um cateto, eu quero determinar o outro cateto aqui que eu vou chamar de x. A relação do teorema de Pitágoras, só para lembrar que nós temos o nosso A, aqui é o B e aqui é o C. A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? O A é 26, então 26 elevado ao quadrado é igual a B, que é 24 ao quadrado, mais o C, que é x ao quadrado, beleza? Que é o valorzinho aí que eu pretendo determinar o valor, beleza? Então, seguindo aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte: 26 elevado ao quadrado é 26 vezes 26, que vai dar 676, beleza? 24 elevado ao quadrado, daqui vai dar 576, que é igual não, né? Mais o x ao quadrado, beleza? Agora, o 576, ele está positivo, ele vem negativo, beleza? Então, nós teremos 676 menos 576, que é igual a x ao quadrado. 676 menos 576, resultado é 100, que é igual a x ao quadrado. Qual o número que elevado ao quadrado dá 100? É 10, né? Para determinar isso, é só tirar a raiz quadrada de 100, a gente determina que o valor de x é 10. Ou seja, qual que é a altura desse mastro aqui? 10 metros. Próxima questão está falando o seguinte, olha: durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar um entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Então, nós temos aqui a rampa que dá direto na caçamba aí, tranquilo? Qual é a medida X do comprimento da madeira utilizada para a construção dessa rampa? Então, aqui nós temos a nossa hipotenusa, né, que está de frente aqui para o ângulo reto, beleza? E os outros dois aqui que nós temos são catetos. Então, usando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C quadrado. O A é o X que nós queremos determinar. B, 8 ao quadrado mais C, 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 36. X ao quadrado é igual a 100. Então, x tem que ser igual a raiz quadrada de 100, né? Então, x tem que ser igual a 10, beleza? Então, a medida x aí, né, do comprimento da madeira utilizada é de 10 metros, beleza? Seguindo aí, nós temos mais uma questão que diz o seguinte: considere o retângulo ABCD, cuja base mede 40. Vamos marcar isso daqui. A base aí, ela mede 40 centímetros. A altura mede 60 e o triângulo BEF construído com vértice sobre o lado do retângulo conforme a figura abaixo, sendo que ED é igual a 3DF e a área do triângulo BEF é a maior possível, qual é a área deste triângulo? Então, a questão é um pouco mais bem elaborada, né? Então, vamos lá. Pessoal, nós temos aqui um retângulo A, B, C, D, certo? E tem aí, ó, cuja base mede 40 e a altura 60. Então, essa base aqui mede 40 centímetros e a altura dele aí, né, mede 60 centímetros. Tranquilo? E aí nós temos um triângulo BEF, tá aqui o meu triângulo BEF, que é construído com os vértices, beleza? Sobre os lados do retângulo. Os vértices aí estão, né, sobre os lados aí do nosso retângulo. Beleza. Sabendo que ED é 3DF, cadê ED? Olha, E até D, está falando que é 3 vezes a medida de DF. 3 vezes essa medida aqui. Então, por exemplo, se eu chamar isso aqui de x, aqui tem que ser 3x.
beleza? ED é 3 vezes DF, beleza. Tá querendo saber, né, qual é a área do triângulo BEF. Então, nós queremos saber a área desse triângulo aqui, sabendo que ela é a maior área possível, né? E tá querendo saber qual é a área desse triângulo. Então, vamos dar uma pensada aqui. Então, pessoal, vamos pensar aqui, ó. Para eu conseguir calcular a área desse triângulo que está dentro aí do meu retângulo, eu posso pensar em calcular a área do retângulo, certo? E tirar a área desses triângulos aqui, certo? Se eu tirar a área desses triângulos aí, o que vai restar é a área aí de dentro. Então, a gente pode ir por esse caminho aí. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Então, é o seguinte, vamos preencher aqui os lados que estão faltando. Eu sei que isso aqui tudo mede 40, né? O lado DF completo mede 40, mas eu já marquei X daqui até aqui. Então, esse restante aqui vai ser o quê? Vai ser 40 menos o X, beleza? Porque eu estou tirando esse comprimento X aqui dos meus 40 centímetros. Aqui, completo, eu sei que mede 60. Só que eu vou tirar esse pedaço aqui, que é 3x. Então, esse pedacinho aqui vai medir 60 menos 3x. Beleza? Agora, pessoal, aqui em cima eu sei que mede 40, né? Porque nós temos um retângulo. Beleza? E aí eu vou calcular a área desses triângulos aí que estão de branco, beleza? Esses triângulos que eu vou pintar de azul aqui, olha. Eu vou calcular a área desse triângulo, ok? Vou calcular a área desse triângulo aqui. E vou calcular a área desse triângulo e vou subtrair da área do retângulo, sobrando aí a parte de dentro, que é a parte que nos interessa. Então, vamos lá. Olha, eu vou chamar esse aqui de triângulo 1. Quem vai ser a área do triângulo 1? É a base, né? Vezes a altura. Então, nós temos aqui 40 vezes 60 menos 3x sobre 2. Então, vamos lá. Dá para simplificar aqui, né? Por 2, 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 60 vai dar 1.200, beleza? E 20 menos 3x vai dar menos 60x, beleza? Então, aqui é a área do primeiro triângulo. Eu vou apagar aqui e vou deixar apenas a área, certo? 12.000, quer dizer, 1.200, né? Menos 60x, que foi o que a gente encontrou. Vamos calcular também, eu vou chamar aqui de 2. A área do triângulo 2, que é a base que nós temos aqui, olha. 40 menos x, vezes a nossa altura, que nós sabemos aí que é 60, sobre 2. Beleza? Então, isso aqui vai dar... Dá para simplificar o 2 com o 60, vai ficar 30 aqui. 40 vezes 30, 12. Com mais 2 zeros aí, 1.200. Menos x vezes 30 vai dar menos 30x, beleza? Então, a área aí do meu triângulo 2 é 1.200 menos 30x, beleza? E para finalizar, eu vou calcular a área do retângulo no cantinho aqui. Eu vou chamar de 3, que é a base, que é x, vezes a altura, que é 3x, né? Dividido por 2. X vezes 3x dá 3x ao quadrado sobre 2, beleza? Então, tá aqui, 3x ao quadrado sobre 2. 3x ao quadrado sobre 2. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar a área desses três triângulos que a gente calculou, beleza? Somando essas áreas aí, nós vamos ter o seguinte. Então, eu vou somar a 1 mais a área 2 mais a área 3, beleza? Então, nós temos o seguinte, olha, somamos os números e os x. 1.200 com 1.200 vai dar 2.400. Menos 60x com menos 30x dá menos 90x. E mais aí 3x ao quadrado sobre 2, beleza? Então, eu vou apagar a área desses três aqui, para liberar um espaço. E vou deixar aqui em cima a área
total aí desses 3 triângulos, beleza? Agora eu vou calcular a área do retângulo. Quem é a área do nosso retângulo? A área do retângulo é a base, que é 40, vezes a altura, que é 60, né? Então, é 60 aí vezes 40, ou 40 vezes 60, não tem problema. Vai dar 2.400, beleza? Bom, como eu falei, se eu pegar a área do retângulo e subtrair, certo? Da área dos 3 triângulos, o que sobra é a área desse triângulo que está aí dentro, que é o que a gente procura. Então, eu vou pegar a área do retângulo menos a área do triângulo 1, somado com o triângulo 2, somado com o triângulo 3, que é isso aqui que a gente tem aqui em cima. Beleza? Então, o que nós temos é 2.400 menos 2.400 menos 90x mais 3x quadrado sobre 2. Beleza? Pessoal, fazendo a multiplicação do sinal aí, né? Já que nós temos um parêntese, nós teremos 2.400 menos vezes mais dá menos 2.400. Menos vezes menos dá mais 90x. Menos vezes mais dá menos 3x quadrado sobre 2. Beleza? Bacana. 2.400 menos 2.400, isso daqui vai dar zero, né? Então, a área aí, né, que eu vou colocar aqui em cima, é menos 3x ao quadrado sobre 2, mais 90x, beleza? Essa é a área total, eu vou apagar isso aqui para liberar um espaço. Então, isso daqui, ó, essa expressão que eu encontrei aqui, menos 3x ao quadrado sobre 2 mais 90x, é a expressão que vai determinar a área dessa parte cinza, né, do meu triângulo BEF. Tranquilo? Tá querendo saber quando que essa área ela vai atingir a área máxima, beleza? E a gente vai relembrar um pouco da função do segundo grau. Função do segundo grau, pessoal, nós temos aí eixo x, eixo y, e nós temos uma parábola, certo? Seguinte, como o valor do a aqui, certo? Na função do primeiro grau, nós temos, do segundo grau, nós temos o a, o b e o c, que são os termos aí, os coeficientes que acompanham o x quadrado, o x e o termo independente, que é o que não tem nenhuma letrinha com ele aí, nenhuma variável. Quem acompanha o a aqui é menos 3 sobre 2. Quem acompanha o b é 90. Como nós não temos nenhum termo independente, significa que o c é zero. Como o valor de a ele é negativo, significa que a concavidade da parábola é voltada para baixo, desse jeito que eu desenhei. E aí nós temos um ponto máximo aqui dessa parábola, beleza? Que é determinada pelo y-vértice. Então, se eu quero descobrir a área máxima desse meu retângulo, eu tenho que determinar quem é o y-vértice dessa função, beleza? E aí nós vamos relembrar que a formulazinha do y-vértice é menos delta dividido por 4a, beleza? Então, nós temos que determinar o delta e substituir aí nessa continha. Deixa eu apagar isso aqui em cima para liberar um espaço para a gente, né? Eu vou chegar isso daqui lá para cima. Beleza? Vou chegar aqui para cima e o restante aqui, ó. Prontinho. Então, olha, o delta, pessoal, quem vai ser o delta? Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, beleza? Então, o delta nosso aqui, o b, eu sei que é 90, então é 90 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 3 sobre 2, vezes o c, que é 0. Então, o delta nosso aqui, 90 ao quadrado vai dar 8.100, menos... Quando eu fizer 4 vezes 3 meios, né, vezes 0 aqui, isso aqui tudo vai zerar, já que eu tenho a multiplicação por 0. Então, o delta é 8.100, beleza? Determinamos o valor do delta. Deixa eu apagar aqui. Determinamos. Delta é 8.100, beleza? Vamos substituir. Quem é o y-vértice? É menos delta, que é menos 8.100, dividido por 4 vezes a, que é menos 3 sobre 2. Tranquilo? Dá para simplificar o 4 com o 2 aqui.
vai ficar 2, e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, é menos 8.100 dividido aí por menos 6, beleza? Então, a continha que restou pra gente fazer aí é essa, beleza? E aí, galera, menos dividido por menos, isso daqui vai dar mais, beleza? 8.100 dividido por 6, 1.350. Então, esse aqui é o ponto máximo dessa função. Então, é o valor máximo que a área pode alcançar, que é a letra D, 1.350. Então, pessoal, é uma questão bem complicada, certo? Que envolve aí área e que envolve também função do segundo grau, beleza? Então, é uma questão um pouco mais puxada aí. Então, seguindo aqui, nós temos a seguinte questão. Uma praça tem uma forma de um hexágono regular. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó, regular. Quando falar que uma figura é regular, é porque todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais, beleza? O perímetro dessa praça é 240 metros. Qual a medida de sua área? Utilize raiz de 3 como 1,7, beleza? Pessoal, é o seguinte, hexágono, certo? Todos os lados aí vão ser iguais, hexágono regular. Quantos lados nós temos aqui? 6. Perímetro é somar todos os lados, então quando eu somar esse lado, né, com todos os lados aí, eu vou ter 6 vezes o lado, já que nós temos 6 lados. E sabemos que esse perímetro aqui tem que dar o quê? 240. O 6 está multiplicando, vai descer dividindo, né? Então, é 240 dividido por 6. Então, o lado aí vai medir 40 metros, certo? 240 dividido por 6 vai dar 40. Então, todos os lados aqui medem 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Beleza? Quer que a gente determine a medida da área? Pessoal, dica para vocês. Toda vez que nós tivermos um hexágono regular, ele pode ser dividido aí, ó, em 6 triângulos equiláteros. Significa que aqui também é 40, aqui é 40. Todo mundo aqui vai medir 40, beleza? Então, todos esses lados internos aí vão medir 40. Significa o seguinte, e todos esses triângulos são iguais. Se eu determinar a área de um desses triângulos, é só multiplicar por 6. E eu consigo determinar a área do hexágono, beleza? Então, vamos lá. A área do triângulo, vou apagar isso aqui, já que eu determinei já que o lado mede 40. A área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Eu já tenho a medida da base. Está faltando determinar a altura. Como é que eu vou determinar essa altura? Aqui eu sei que mede 40, né? E é o seguinte, triângulo equilátero, a altura dele sempre vai dividir a base ao meio, viu? Guardem isso. Então, se aqui tudo é 40, é porque esse lado aqui é 20 e esse lado aqui é 20, beleza? Percebam que eu formei um triângulo retângulo aqui. Se eu formei um triângulo retângulo, eu consigo determinar a área desse triângulo retângulo, né? Como é que eu faço para determinar a área? Eu preciso da altura. E aí eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para determinar essa altura, onde a hipotenusa é 40. Então, 40 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 20 ao quadrado. 40 ao quadrado dá 1.600. É igual a altura ao quadrado, 20 ao quadrado dá 400. Beleza? O 400 que está positivo, ele vem negativo. Então, é 1.600. É igual 1.600 menos 400 é igual a h ao quadrado. Isso aqui vai dar 1.200, é igual a h ao quadrado. Então, pessoal, a altura tem que ser aí a raiz quadrada de 1.200. Nós não temos aí a raiz exata de 1.200, mas nós podemos pensar no seguinte, olha. Vou fazer aqui no cantinho. Quem é a raiz quadrada de 1.200? 1.200 eu posso escrever como 400 vezes 3. 400 vezes 3, 1.200. Sempre que eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, se o número tiver raiz quadrada exata, eu posso tirar fora da raiz, beleza? Então, 400 eu percebo que tem raiz quadrada exata, e a raiz quadrada de 400 é 20. O 3, como não tem raiz exata, eu deixo dentro da raiz, beleza? Então, a altura nossa aqui é 20 raiz de 3.
propriedades lá da radiciação. Tranquilo? Então, determinamos a altura, certo? Para determinar a área desse nosso triângulo, então, é o quê? É a base, né, que nós já anotamos aqui, vezes a altura. A base, eu sei que essa base completa é 40, vezes a altura, a H nós descobrimos aí que é 20, raiz de 3 sobre 2. Então, a área vai ser igual 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes 20 aqui, 400, raiz de 3. Tranquilo? Isso aqui é a área de apenas um desses triângulos, beleza? Não se esqueçam. Deixa eu apagar aqui, para a gente liberar um espaço. Só que o hexágono ele é formado por 6 triângulos. Então, a área, né, do hexágono vai ser 6 vezes a área desse triângulo que nós determinamos aqui, que é 400 raiz de 3, beleza? Pessoal, 6 vezes 400 vai dar 2.400 vezes a raiz de 3. E a questão pediu para a gente considerar a raiz de 3 como 1,7. Então, é 2.400 vezes 1,7, beleza? Então, vamos lá. 2.400 vezes 1,7. Ao efetuarmos essa multiplicação aí, o resultado que a gente encontra é de 4.080 metros quadrados, alternativa letra C de casa, beleza? Então, uma questão um pouco mais complicada aqui também, viu, pessoal? Dica para vocês, sempre que tiver um triângulo equilátero, vou precisar utilizar o Teorema de Pitágoras? Olha, você pode utilizar o Teorema de Pitágoras para determinar a altura, ou você pode lembrar que a fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, beleza? Ou você pode lembrar, né, que a área de um triângulo equilátero, ela é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vocês podem guardar essas fórmulas aí. Caso você não seja bom em decorar fórmulas, o que você pode fazer? Lembrar de utilizar o Teorema de Pitágoras, beleza? Então, bora para a próxima aqui. E a próxima questão nossa também é uma questão que envolve aí um hexágono. Então, nós vamos resolver da mesma maneira que resolvemos a questão anterior. Diz o seguinte, um galpão tem formato de um hexágono regular, de lado L igual a 20 metros, beleza? Então, o lado aqui é 20 metros. Como o hexágono ele é regular, todo mundo aí mede 20. A alternativa que corresponde ao valor da área desse galpão é... Então, pessoal, é o mesmo esquema. Calcula a área do triângulo, beleza? E depois, a gente vai multiplicar por 6. Bacana? Então, é o seguinte... para determinar a área desse triângulo, eu sei que o lado mede 20, né? Então, todo mundo aqui vai medir 20. Vocês podem aplicar o Teorema de Pitágoras ou lembrar, né, que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o lado aqui mede 20. Então, a área aqui vai ser 20 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Então, ó, quem vai ser a área? 20 ao quadrado dá 400, raiz de 3 sobre 4. 400 dividido por 4 dá 100, raiz de 3, beleza? Isso daqui é a área apenas desse triângulo. Lembrando que nós temos 6, então a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é 100, raiz de 3. Então, isso daqui, ó, 100 vezes 6 vai dar 600, raiz de 3. A alternativa correta, pessoal, letra B. Aqui nas alternativas faltou apenas a raiz aqui. Peço perdão, deve ter desconfigurado aí na hora que eu estava fazendo o slide, beleza? Então, assim que a gente calcula a área de um hexágono, tranquilo? Então, vamos ver mais uma questãozinha aqui. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão, que está falando o seguinte. A parte sombreada na figura a seguir são triângulos equiláteros de 20 centímetros de lado. Pessoal, triângulos equiláteros, todos os lados são iguais, beleza? Que representam bandeirinhas ornamentais recortadas de uma folha de papel retangular colorida. Nessa condição, é correto afirmar que a área, né, total da folha de papel utilizada para fazer as bandeirinhas é igual a... Então, nós queremos a área total
para fazer as bandeirinhas. Pessoal, a área do triângulo equilátero, nós vimos lá, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado desse triângulo equilátero aí, ele mede 20, então é 20 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado, 400, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é 100, beleza? Subir aqui, 100 raiz de 3. Isso aqui é a área de um triângulo, beleza? Nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, é só pegar e multiplicar por 4. Então, a área total aí é 4 vezes 100 raiz de 3. 4 vezes 100 dá 400 raiz de 3, alternativa correta, letra D. Beleza? Então, é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, porque tem a alternativa 100 raiz de 3 aqui, que é a primeira resposta que nós encontramos, mas nós queremos determinar mesmo aí. É a área total, então a alternativa correta, letra D de dado. Bacana? Então, pessoal, essa parte de triângulos aí, beleza? Nós vimos aí a parte de triângulos retângulos, né? Nós vimos aí o teorema de Pitágoras, como determinar a área de um triângulo equilátero, beleza? Então, isso aí é muito importante, tranquilo? Vocês podem optar por lembrar do teorema de Pitágoras ou lembrar da área do triângulo equilátero, tranquilo? Qual é a próxima coisa que nós vamos ver aqui? Olha, nós vamos verificar aqui, certo? Como calcular a área aí de um trapézio, beleza? Pessoal, trapézios, certo? Como que eu vou determinar a área de um trapézio? Base maior, certo? Antes disso, vamos comentar aqui, ó, nós temos os trapézios retângulos, que tem ângulos retos aí, beleza? Trapézios isósceles significa que esse lado é igual a esse, beleza? Tem dois lados iguais. E o trapézio escaleno, onde nenhum lado aí é igual. Tranquilo? Os lados são diferentes. Dentro do trapézio, pessoal, nós temos aí duas bases, né? Nós temos aqui uma base e a outra base. Percebam que uma base é maior do que a outra, certo? Nós temos esse Bzão aqui, que indica essa base maior, e esse Bzinho que indica a base menor, certo? E a altura do trapézio é sempre esse segmento aqui, olha, que forma um ângulo de 90 graus, tranquilo? Então, se eu quero determinar a altura do trapézio, tem que ser com esse segmento que forma um ângulo de 90 graus. E a área desse trapézio, ela vai ser dada pela base maior, somada com a base menor, vezes a altura do trapézio, dividido aí por 2. Simples assim, beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Olha, observe a figura abaixo. A área da figura exposta em centímetros quadrados é... Temos um trapézio. Aqui nós temos a nossa base maior. Aqui nós temos a nossa base menor. E aqui, olha, já deu a altura, que é o segmento que forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura. A fórmula é o quê? Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então, a área vai ser base maior, pessoal, a base maior aqui é 8, mais a base menor, que é 4, parênteses, vezes a altura, que é 3, dividido aí por 2. Gente, primeiro, quem está dentro do parêntese, beleza? Não se esqueçam disso. 8 com mais 4 dá 12, vezes 3, dividido por 2. 12 vezes 3 dá 36, e 36 dividido por 2, a gente chega aí que a área vai ser 18, beleza? 18 centímetros quadrados, a alternativa correta, letra D. Então, pessoal, eu vou finalizar a aula por aqui, tranquilo? E na próxima aula a gente dá sequência aí com questões a respeito aí da área do trapézio, certo? Tem mais algumas coisas que nós temos que explorar. E nós veremos aí mais algumas figuras planas que estão faltando, certo? Por exemplo, o losango, beleza? O círculo, beleza? Circunferência. São figuras aí que sempre estão presentes aí nos concursos e que nós ainda vamos ver aqui. Então, galera, espero que vocês estejam entendendo aí e gostando. Muito obrigado pela paciência, um forte abraço e até a próxima. Valeu!